Olá, meus queridos. Vencida a Páscoa, semana da Páscoa, eu estou de volta aqui. Ontem tivemos o nosso descanso, foi uma segunda-feira gostosa, também penso que foi para você também. Tive boas notícias, tanto dos parentes quanto de vocês. E hoje eu quero novamente voltar a falar com vocês sobre a palavra de Deus numa breve reflexão. Mas antes dessa breve reflexão, eu quero cumprimentar o irmão Luiz Antônio Leite, que fez aniversário no dia 13, portanto, ontem. Parabéns, irmão Luiz Leite. Deus continue te abençoando, meu irmão, e que no seu caminhar você tenha a luz de Cristo para iluminar o seu caminho, a sua vida. Felicidades para você, um beijo no seu coração, um abraço, meus cumprimentos para a irmã Leila e os seus filhos. Deus abençoa vocês de uma forma assim muito gostosa, muito rica. E logo, logo a gente vai conseguir se abraçar novamente, tá bom? Também quero louvar a Deus por mais um ano de vida que Ele concede à irmã Diva Pereira Arruda, irmã Diva, esposa do irmão Tibira. Parabéns, irmã Diva. Deus te abençoe, minha irmã, e te faça sempre uma mulher seguidora dos passos do Senhor Jesus Cristo. Parabéns, então, aos dois aniversariantes. Eu queria lhe fazer uma pergunta. Você já recebeu um presente muito importante, um presentaço, de grande valor, mas que não tem muito a ver com você? Ele é importante, mas não tem muito a ver com você. É como se... Eu fico imaginando como se eu recebesse um transatlântico, ou, vamos diminuir um pouco, se eu recebesse um caminhão de transporte enorme desses de 30 e tantos pneus. Eu não sou afeito a isso. O que eu vou fazer com isso? Não sei se você já recebeu algum presente assim, que você recebe o presente, sabe até que ele é de valor, mas para você não significa muito isso daí. Quando eu era criança, na escola, havia os aproveitamentos do final das páginas dos livros e havia uma historinha interessante. Diz que um galo estava ciscando no terreiro e encontrou um negócio parecido com um grão de milho. E ele, ciscando ali, falou: opa, achei um grão de milho. E aí ele foi e olhou, tentou, beliscou, bicou aquele suposto grão de milho e viu que era uma pedra que reluzia enquanto o galo olhava para ela. E ele disse assim: é uma pedra, para que me serve essa pedra? Ela é muito bonita, mas para mim não tem valor, se fosse um grão de milho. E continuou ciscando no terreiro. Aquela pedra era uma pérola, mas para o galo, o que aquilo serviria, né? Eu tive pensando nesses dias em algo interessante que tem mais ou menos a ver com isso daí. Eu vou ler um texto bíblico e depois eu vou então trazer a reflexão ligado a esta situação de receber um grande presente e não saber o que fazer com ele. Eu escolhi para a gente fazer uma leitura rápida no livro de Atos. O médico Lucas, Dr. Lucas, faz um levantamento muito grande e ele então coloca para nós esse levantamento, mas no começo de Lucas ele escreve assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos com muitas provas incontestes, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino
de Deus. Eu fiquei pensando, a nossa Páscoa, essa semana chamada Santa, ela passou num momento de muita turbulência, não é? A gente fora do nosso convívio eclesial, cada um na sua casa, só ouvindo, fica em casa, stay home, fica em casa, não saia na rua, ouvindo notícias de gente que saiu na rua, foi preso, como aconteceu a uma senhora em Araraquara, como aconteceu em Maringá, que a pessoa disseram que tinha um homem trabalhando, esse tipo de coisa que nos deixam assim, meio eletrizados, angustiados, não é? E assim foi a Páscoa para nós. E nós nos alegramos com a mensagem, com a celebração da ceia, Jesus ressuscitou, que bom, boa Páscoa, a ressurreição de Cristo, toda aquela euforia gostosa que fez muito bem para a gente, com certeza. Mas o que eu fiquei pensando foi o seguinte: Jesus ressuscitou. Esta euforia, nós a vivemos, mesmo nesse clima de distanciamento físico, mas em comunhão espiritual, mas a semana da Páscoa, a semana chamada Santa, passou. Foi um presentão, porque afinal de contas, Jesus é um presentão. Jesus vale mais que o mundo todo. Essa é a verdade. Você sabe disso. Mas eu fico pensando assim, passou. E daí? O que é que fica? O que é que ficou? Então eu quero compartilhar com você alguma coisa que eu vejo nessa realidade. Nessa semana, depois do domingo, a segunda, a terça, que já vimos, na sexta-feira Jesus é crucificado, é assassinado na cruz, no sábado ele passa no túmulo, é o sábado do silêncio, e no domingo ele ressuscita logo pela manhã, ele ressuscita. E quando ele ressuscitou, com base no Evangelho de João, no capítulo 20, e também nós vamos encontrar no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versos de 9 em diante, Jesus ressuscita e ele aparece primeiro, a primeira pessoa que ele aparece é a Maria Madalena, aquela de quem ele teria expulsado, de quem ele expulsou 7 demônios. Ele aparece a Maria Madalena, e provavelmente no domingo pela manhãzinha, quando Jesus já houvera ressuscitado. E Maria Madalena ali chorando e reclamando, porque ela foi lá para ver Jesus, e 2 anjos a receberam, e ela disse, eu vim procurar Jesus, não está aqui, onde o puseram? E aí um senhor atrás dela aparece e diz, o que a senhora está procurando, mulher? E ela diz, eu estou procurando Jesus, que estava aqui sepultado, o túmulo está aberto, ele não está aqui e tal. E ela olhou para Jesus, achando que era o jardineiro. E perguntou para ele. E aí Jesus, com aquele olhar carinhoso, maravilhoso, que só Jesus tem, diz para ela, Maria! Evidentemente, muito melhor do que eu estou falando. E aí ela reconhece e diz, Rabone, que quer dizer mestre. E aí o texto diz que ela sai correndo e vai contar para os discípulos que estavam em algum lugar reunidos, que também estavam lá longe. Alguém já teria vindo ao túmulo, teria visto o túmulo vazio, mas não acreditavam porque ali não estava Jesus e roubaram Jesus, levaram para algum lugar, mais uma chateação, porque roubaram Jesus que estava sepultado ali naquele lugar. É um texto bonito, João 20, de 11 a 18. Depois de Maria Madalena, Jesus aparece aos discípulos 2 vezes. Você vai encontrar isso lá em João 20, versos de 19 a 25. Jesus aparece aos discípulos e numa segunda vez ele aparece a Tomé. E quando ele apareceu aos discípulos, aquilo foi algo extraordinário, né? Jesus está aqui, como que pode? Ele morreu. Eu fico imaginando eles pensando, mas como assim? Como é que pode isto? E Tomé diz, eu só acredito se eu tocar no lugar onde ele foi ferido, do lado e nas suas mãos.
E Jesus aparece, então aquele diálogo com Tomé que você conhece, né? Toque aqui, Tomé, bota a tua mão. E aí Tomé viu e falou, Senhor meu e Deus meu. E Jesus lhe diz, bem-aventurado você que crê porque viu, mas muito mais bem-aventurado, muito mais felizes aqueles que creem sem ver. Então apareceu para Tomé. Eu fico imaginando como é que Tomé ficou diante de Jesus, assim, esbaforido, né? Estupefato. Como é que pode? Eu não estou entendendo, sabe? Aquela vez que você diz assim, eu não estou entendendo isso. Outra vez, Jesus aparece aos discípulos e dessa vez junto ao mar chamado Mar de Tiberíades, Mar da Galileia. Era Pedro, Tomé, Natanael, os 2 filhos de Zebedeu e mais 2. E ali eles estavam reunidos já alguns dias depois da ressurreição, essa ressurreição do grande mestre, do nosso grande presente, aquele que haveria de ser o libertador de Israel, o implantador do novo reino, que tudo vai mudar, teremos uma nova ordem, um novo mundo, com Cristo reinando, vai restabelecer o reino de Israel, e eles estão ali todos juntos. E Pedro olha assim para aquele mar aberto, que era a realidade dele durante toda a sua vida, durante há 4 anos atrás, daquele momento, 4, 3 anos atrás, e ele, acostumado a pescar, dali ele tirava o seu ganha-pão, ele então sente no coração aquele desejo de voltar à vida que tinha antes e diz, eu vou pescar. Eu fico pensando que ele disse assim, não tem mais nada que fazer mesmo, Jesus morreu, nós perdemos a companhia dele, o que nós fazíamos, então eu vou voltar a fazer o que eu fazia antes, porque disso eu entendo, eu vou pescar, eu vou voltar a pescar. Verso 3 vai dizer isso. Os outros então disseram, nós vamos com você, Pedro, nós vamos com você. E foram para o mar pescar. Então Jesus ficou na cabeça deles, mas assim como uma história passada, foi um presentaço, foi uma presença maravilhosa, mas já é passado, já passou, é mais um fato da nossa vida, e quem sabe dizendo, foi mais um momento de decepção, nós perdemos, aplicamos tudo nele e de repente nós o perdemos, e todos vão pescar. E diz o texto que eles não pegaram nada. Não pegaram nada. E de repente aparece lá fora, lá longe, eles estavam a cerca de uns 90 metros da praia, aparece lá longe um estranho. E olha para eles assim e diz assim, olha, jogue a rede do lado direito. Aí vocês vão pegar. Você sabe como é pescador, motorista, jogador de futebol, profissionais de uma maneira geral. A gente não gosta de palpite, principalmente de estranhos. Não gostamos de palpite, não é mesmo? E eu fico imaginando Pedro, aqueles homens, pensando assim, quem é aquele estranho lá que fica dando palpite, onde é que pega peixe, onde é que não pega? Numa vez anterior, Jesus já teria dito para eles, jogue a rede, vai no lugar mais fundo. E eles disseram assim, nós já pescamos a noite inteira, já conhecemos isso daqui com uma palma da nossa mão, não pegamos nada. E Jesus então, joga lá mais no fundo. E agora eles estão ali e aquele estranho lá fora grita, jogue a rede do lado direito. E eles então pensam, o texto diz que João ficou assim meio, opa, e parece que eu já ouvi esse filme. E aí Pedro pega a rede e joga do lado direito do barco. E quando eles fazem isto, pegaram muito peixe. O texto vai dizer, dá um número de 153 peixes, que é de certa forma simbólico, porque há quem diga que naquela ocasião havia 153 espécies de peixe. Era o que a biologia, a zoologia, não é? A piscicultura da época conhecia de qualidades de peixe. Então era a totalidade de peixes do mundo, 153 espécies de peixe. Pegaram
153 bendições. A rede veio abarrotada e eles trouxeram para a praia e ficaram olhando e chegaram na praia, já viram fogo aceso, já havia ali alguns pães, alguns peixes, e pediu para trazer mais alguns peixes dos melhores, os mais graúdos, para que eles comessem, e ali então eles estiveram com Jesus. Depois disso, a Bíblia nos dá conta de que Jesus apareceu durante 40 dias, mais algumas vezes apareceu, como por exemplo aqueles dois do caminho de Emaús, do final do Evangelho de João. Jesus apareceu até subir aos céus em definitivo, algumas vezes para eles. Eu fiquei pensando, vencida a Páscoa, o que esse Jesus vai continuar representando para nós? Foi só a euforia desse momento da Páscoa? Foi só a euforia por comemorarmos que Jesus ressuscitou e depois a gente entra na vida de certa forma do mesmo jeito, sem encarar uma motivação diferente, um jeito de ver e viver a fé com mais amor, com mais apego, com mais desejo de vitórias, com mais desejo de proclamar o Evangelho, de viver o Evangelho, de viver a fé, de buscar a compreensão da palavra de Deus de uma forma assim mais profunda, mais desejosa, de orar mais, de continuar invocando a presença. Isto é, será que nós vamos deixar que esta pérola chamada Jesus caia no esquecimento, ou para nós seja como aquele presentão de grego que nós recebemos, que eu falei lá no início, que a gente não sabe o que fazer com ele? Se isso lhe atinge, se é assim que passa pelo seu coração, eu quero lhe chamar para descobrir com mais profundidade quem é Jesus na sua vida. Ele não é só Salvador. Ele é mais, ele é amigo, ele é companheiro. É com quem nós podemos dividir as nossas dificuldades, os nossos sonhos, nossas incompreensões. E quando nós nos aprofundamos no conhecimento de Jesus, nós então temos uma alegria contínua, porque Ele está conosco. Ele não nos deixa. Ele não morreu e apenas ressuscitou e foi embora. Ele ressuscitou, 40 dias depois ele subiu aos céus, mas ele está presente conosco. A Bíblia diz que onde estiverem 2 ou 3, ele estaria ali, reunido no nome dele. E ainda encerra o Evangelho de Mateus dizendo: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, não esqueça da ressurreição de Jesus. Não deixe isso ser apenas uma história, mas que seja uma realidade na sua vida. Jesus reina no seu coração. Assim, Ele reina no meu coração. Quero orar com você neste momento. Pai Santo, quero te agradecer por Jesus Cristo, que deu sua vida na cruz do Calvário por nós. Quero te agradecer porque Ele ressuscitou. E Ele se faz presente em nossa vida. Não é uma história, simplesmente uma história, mas é uma realidade que fala aos nossos corações. Então, ajuda-nos, quando tivermos a fé quase apagando, a nos fortalecermos e reacendermos a chama do Cristo de Nazaré, que está dentro de nós, e que Ele, mais que nunca, seja marcante em nossas vidas, e que possamos declarar com toda a energia que nós podemos tudo naquele que nos fortalece, que é Jesus Cristo, no nome de quem nós oramos agradecidos. Amém? Que você tenha um dia muito gostoso na presença de Cristo. Seja feliz. Não se esqueça de Jesus, o grande presente que Deus lhe deu e que está no seu coração.